Oi, pessoal, bom dia, tudo bom? Olha, hoje eu vou estudar um assunto maravilhoso. Por que que eu estou fazendo essa surpresa toda assim, maravilhoso? Porque é esse assunto aqui, pessoal, controle de constitucionalidade. Eu gosto muito de direito constitucional e aprendi a gostar de controle de constitucionalidade, certo? Então vamos lá. Aqui tem as considerações iniciais da professora Nelma Fontana. Ela ensina muito bem e o PDF dela está aqui. 163 páginas. Mas que legal, hein? E ela disse que ela já fez assim uma seleção do material, tá? Então olha só. Ela tá falando aqui que é o seguinte, ó. Nesta aula estudaremos, sem dúvida, o assunto mais cobrado, tá? Mais cobrado nos certames. Ela falou abordado, mas eu falo cobrado, abordado. Para as carreiras jurídicas, controle de constitucionalidade. Bom, ela está falando aqui porque carreira jurídica, porque esse PDF é das aulas de carreira jurídica da professora Nelma, mas controle de constitucionalidade cai em todos os certames. Nível superior, nível médio, enfim. Bom, o tema é certo na prova objetiva, razão pela qual merece toda a nossa dedicação. Ela avisa que se trata de assunto amplo e interpretativo. Ela tentou, tanto quanto possível, ser objetiva para facilitar o nosso estudo. Assim, o material ficou significativo. Mesmo assim, ficou grande o material, né? Mas ela falou para a gente não desprezar, né, esse material, para a gente poder ler ele todinho, porque ela filtrou tudo que ela pôde filtrar, tá bom? Vamos aqui para a introdução. Olha só, controle de constitucionalidade é tema diretamente relacionado às constituições rígidas. A nossa Constituição de 88 ela é rígida, tá? Porque é fruto da supremacia formal da Constituição. Nos países que adotam constituições flexíveis, não há controle de constitucionalidade, porque as normas jurídicas são todas dotadas da mesma estatura, motivo pelo qual a supremacia formal das constituições é inexistente, tá bom? Então, constituição rígida é aquela que adota mecanismo de atualização mais complexo do que os aplicados para a alteração das demais leis que compõem o ordenamento jurídico. E essa diferença quanto ao processo legislativo é o que faz a Constituição a norma de maior hierarquia, porque acaba tendo maior estabilidade, isso é, menos chance de sofrer modificação, tá? Façamos uma comparação. Vamos ver o que a professora vai comparar aqui. Bom, o Brasil adota o modelo de constituição rígida, de forma que todas as espécies normativas criadas a partir de sua vigência devem guardar compatibilidade material e formal com a lei maior. Havendo incompatibilidade, a espécie infraconstitucional será declarada inconstitucional e deverá ser retirada do ordenamento jurídico sendo considerada nula. A Inglaterra adota um modelo de constituição flexível, motivo pelo qual todas as espécies normativas estão em condições de igualdade hierárquica e não poderão ser questionadas ao judiciário, que não tem competência para fazer as normas criadas pelo parlamentar. Até porque o legislativo atua como legislador constituinte e como legislador ordinário. Nos países que adotam a Constituição flexível, a espécie normativa mais recente derroga a anterior, ainda que a primeira seja norma constitucional e a segunda seja norma legal. Nossa, que loucura, gente. Já pensou?
Ah, então eu adoro que a nossa Constituição é rígida. Controle de constitucionalidade é atributo de constituições rígidas, porque estas são dotadas de supremacia formal, de modo que o fundamento de validade de qualquer diploma jurídico é a Constituição. Para garantir essa supremacia constitucional, será preciso instituir um órgão diferente e independente daquele que legisla. Daí fala-se em controle jurisdicional de constitucionalidade. É preciso deixar claro, entretanto, que, em homenagem à separação de poderes no Estado Democrático de Direito, as leis são presumidas válidas, são presumidas constitucionais, porque todos se submetem ao império das normas jurídicas. Dessa forma, a constitucionalidade é a regra e a inconstitucionalidade a exceção. Os atos normativos são considerados válidos até que posteriormente venham a ser cobrados, venham a ser declarados inconstitucionalidade pelo órgão competente. Vamos ter uma nota aqui. Nota-se então que o controle de constitucionalidade pressupõe a existência de uma Constituição rígida, a designação de um órgão, né, ou de alguns órgãos, diferente do legislador, capaz de comparar as normas infraconstitucional com a Constituição e, se for o caso, havendo incompatibilidade, declará-las inconstitucional. Também pressupõe separação dos poderes, a vinculação ao princípio da legalidade, a presunção de constitucionalidade das leis, a retirada do ordenamento jurídico de tudo o que for incompatível com a Constituição. Muito boa essa aula, viu, gente? Espécie de inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade originária e superveniente. O primeiro ponto que devemos deixar claro é o seguinte: nem tudo o que contraria a Constituição é inconstitucional, tá? A definição de uma lei ou ato normativo como inconstitucional pressupõe a observância do elemento contemporaneidade, uma vez que não se adota no Brasil a teoria da inconstitucionalidade superveniente. O direito pré-constitucional, quando não compatível com a Constituição superveniente, não pode ser considerado inconstitucional. Se a norma anterior à Constituição for materialmente compatível com a nova Carta, será recepcionado, mas se for materialmente incompatível, será revogada ou não recepcionada, como refere alguns autores, tá? Se a lei for anterior à Constituição, só poderá ser considerada inconstitucional em face daquela que valia quando da sua criação. Então, já tem aqui até um exemplo. Eu ia falar de um exemplo, mas tem aqui um exemplo. Vamos ilustrar. A Lei 100 de 1980 contraria dispositivo contido na Constituição de 1988? Essa lei é inconstitucional? Não. Quer dizer o seguinte, eu vou contar um pouco assim, uma conversa. Olha só, a Lei 100 de 1980, ela só pode contrariar a Constituição passada, pretérita, a Constituição de 1967, tá? Que foi emendada pela primeira emenda constitucional 69, tá? Então, não pode contrariar a Constituição de 88. Se ela for inconstitucional, ela não será recepcionada, tá bom? Mas vamos ver aqui a historinha que a professora está contando. Quer dizer, então, que poderá continuar produzindo efeitos? De jeito nenhum, porque a Constituição de 88 é a norma de maior hierarquia no ordenamento jurídico. O que acontece? Então, com a Lei 100 de 1980, será tacitamente revogada em razão de sua incompatibilidade material com a Constituição superveniente.
existe a possibilidade de a Lei 100 de 1980 ser declarada inconstitucional na vigência da Constituição de 1988? Não. Ah, sim! Peraí. Sim, mas não é em face em face da Constituição que valia a época em que foi editada. Tá, então assim, a pergunta é, existe a possibilidade da lei ser declarada inconstitucional na vigência da Constituição de 88? Sim, a lei pode ser realmente declarada inconstitucional enquanto essa Constituição... Vamos colocar mais aqui. Então, em 1990, né, uma lei inconstitucional, ela vai ser declarada inconstitucional na vigência da Constituição de 88. Sim, porque já tem a Constituição de 88 que já está vigente. Mas essa lei, ela vai ser declarada inconstitucional em face da Constituição pretérita, da Constituição de 1967. Tá certo, mas por isso que teve o sim. Mas o sim não é para a Constituição, é na vigência da Constituição de 88, mas é em face da Constituição pretérita, tá? Com efeito, inconstitucionalidade é a incongruência entre um ato do poder público e a Constituição em vigor quando de sua criação, tá? Não há no Brasil inconstitucionalidade em face de futura Constituição, tá? A inconstitucionalidade é sempre presente, é fruto do reconhecimento da incompatibilidade entre um ato normativo e a Constituição que vigora no momento da edição daquele ato, tá bom? Conforme o ordenamento jurídico, a inconstitucionalidade pode ser originária ou superveniente. No Brasil, a inconstitucionalidade é sempre originária, pois é aquela que macula o ato no momento de sua edição, em razão da incompatibilidade com a Constituição vigente. Tá? Agora vamos ver aqui a inconstitucionalidade material e formal. A inconstitucionalidade, diferente do que se aplica à teoria da recepção ou da revogação do direito pré-constitucional, pode ser material ou formal. Na aplicação da teoria da recepção, interessa apenas a compatibilidade material. Isso que é interessante, porque olha só, a incompatibilidade formal. Por exemplo, se uma lei ela for formalmente criada como lei ordinária, a Constituição pode, né, se ela tiver compatibilidade material, a Constituição pode recepcionar ela, inclusive como lei complementar. É o caso do CTN, tá? Do Código Tributário Nacional, tá? Então vamos lá, que aqui foi bem interessante isso aqui. Bom, a Constituição material fala o nomoestática. Isso aqui é legal, eu guardo como assim, material, matéria, né, uma coisa que fica ali parada, material, nomoestática. Então eu fico estática, não, como se fosse estátua, né, parada. Então material, nomoestática. Então eu faço é o descompasso entre o conteúdo da lei e o conteúdo da Constituição, tá? O descompasso. Por outro lado, a inconstitucionalidade formal, nome dinâmica, né, que fica realmente no movimento dinâmico, é a desobediência ao processo legislativo estabelecido pela Constituição Federal quando da criação da norma. Exatamente isso, desobediência ao processo legislativo, né? Então, a lei era para ter sido criada por lei complementar e foi criada por lei ordinária. Então é uma desobediência. Por isso, se a lei for
formalmente inconstitucional, mesmo assim ela pode ser recepcionada pela Constituição. Agora, se tiver um descompasso material, aí fica complicado, tá bom? Vamos lá, avaliemos. Então, vamos supor que a Lei 1000 de 2020 tenha estabelecido uma hipótese de pena perpétua para ser aplicada aos condenados reincidentes, Deus o livre. Essa lei apresenta inconstitucionalidade material, uma vez que fere o artigo 5º. E o artigo 5º é 47, tá? Da Constituição de 88, segundo o qual as penas não poderão ter caráter perpétuo. Então, essa lei já nasceu com problema aí, né? Imagine que a Lei 1500 tenha regulamentado a despedida arbitrária ou sem justa causa. A lei apresenta inconstitucionalidade formal, uma vez que o artigo 7º, inciso 1 da Constituição, estabelece que despedida arbitrária ou sem justa causa é assunto próprio de lei complementar. Note, o conteúdo da lei pode ser perfeito, mas se o processo legislativo for inadequado, a norma será declarada inconstitucional. Interessante, tá vendo? É inconstitucionalidade formal. Foi pela forma. Quando os requisitos do processo legislativo são desrespeitados, a inconstitucionalidade formal. Não importando ser requisito subjetivo, tá? E da iniciativa privativa do projeto de lei, o requisito objetivo, que é a tramitação do quórum de aprovação de prazos e de sanção. Ok. Então, subjetivo é a iniciativa privativa do projeto de lei. Então, é uma pessoa e foi criada por outra. A iniciativa era do presidente, por exemplo, e aí quem teve essa iniciativa foi um parlamentar. Então, essa lei, esse projeto de lei, a forma dela foi realmente inconstitucional. Agora, o requisito objetivo é, por exemplo, o quórum era de 2/3 e aí foi feito por um quórum simples. Então, essa lei o requisito é objetivo, não é de uma pessoa, e sim foi da tramitação, né? É também inconstitucional formal, é também inconstitucionalidade formal, chamada por parte da doutrina de inconstitucionalidade orgânica. A inobservância das regras constitucionais de competência para a produção da norma. Exemplo: se um município legislar com a finalidade de criação de aglomeração urbana, a lei será inconstitucional, porque tal competência é dos estados. Então, uma pessoa política fez no lugar da outra pessoa política, né? Então, isso é inconstitucionalidade orgânica. É como se um órgão fez, era para um outro órgão fazer. Então, foi isso que aconteceu. A mesma coisa se a lei for do município e a União criar. Se a norma for do município, o Estado criar, ou ao contrário, tá bom? Essa inconstitucionalidade formal é chamada de inconstitucionalidade orgânica. Inconstitucionalidade material formal. A formal, ela pode ser subjetiva ou orgânica. Quando ela é subjetiva ou objetiva, subjetiva foi o sujeito, era para ser o parlamentar e foi o presidente, ou se era para ser o presidente e foi o parlamentar. Objetiva, quando nesse momento, objetiva é sobre prazo, é sobre, vamos ver mais alguma coisa aqui, que eu estava lembrando, o quórum de aprovação, né, que era para maioria, maioria simples e foi, porque assim, também, agora me deu uma dúvida, se for por maioria, era por maioria simples e foi por maioria
absoluta, será que é se tem um vício? Porque quem pode o mais, pode o menos, né? Então acho que não. Eu acho que só se for era por maioria absoluta e foi feita por maioria simples, tá? E orgânica é se era de das pessoas políticas, era da União, e aí foi o município que fez, ou era do município, a União ou o Estado que fez, tá bom? Vamos agora para inconstitucionalidade total ou parcial. Conforme o alcance da declaração, a inconstitucionalidade pode ser total ou parcial. Na inconstitucionalidade total, tá? Como o próprio nome sugere, a declaração de inconstitucionalidade alcança todo o ato normativo. E na inconstitucionalidade parcial, apenas parte dele, tá? Merece destaque a declaração parcial de inconstitucionalidade. Por quê? Diferente daquilo que se aplica ao veto, poderá recair mas não apenas em artigos, incisos, alíneas e parágrafos. Por exemplo, o veto do presidente só pode recair só apenas em artigos, incisos, alíneas e parágrafo. Mas também, agora, a declaração parcial de inconstitucionalidade, ela pode recair em pedaços de incisos, em trechos isolados de artigos e até mesmo em uma palavra isolada, tá? Então, bem diferente do que acontece com a declaração imparcial de inconstitucionalidade, quando por veto é diferente. O veto só em artigo, incisos, alíneas e parágrafo completo, tá? Não pode ser pedaços. Já se for uma declaração parcial de inconstitucionalidade, pode ser por incisos, né? Pedaços de incisos, trechos isolados de artigos e até mesmo em uma palavra isolada. Muito interessante isso aqui, bom guardar isso, viu? A declaração parcial de inconstitucionalidade pode ocorrer com ou sem redução de texto. Na declaração parcial com redução do texto, tá? A parte da lei declarada inconstitucional desaparece do ordenamento jurídico. Com redução do texto, desaparece do ordenamento jurídico. Já a declaração parcial de inconstitucionalidade sem a redução do texto, tá? Quer dizer, nenhuma palavra é suprimida do texto da norma, mas a aplicação em relação a determinadas pessoas, entes e circunstância é reconhecida inconstitucional. Fato que gera a inaplicabilidade da lei para uns e aplicabilidade para outros, tá? Então, vamos aqui o resumo. Inconstitucionalidade total e parcial. Então, a parcial ela pode ser com redução de texto, que então desaparece aquela parte do texto, ou sem redução do texto. O texto continua ali, sendo que ela fica essa redução, sem redução do texto, fica inaplicável para uns e aplicável para outros, tá bom? Temos aqui alguma coisa para analisar. Vamos analisar aqui o artigo 14 da Emenda Constitucional 20 de 98. Disciplinou o limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social e trouxe a seguinte redação. O limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo 201 da Constituição Federal é fixada em R$ 1.200, devendo, a partir da data da publicação dessa emenda, ser reajustado de forma a preservar em caráter permanente seu valor real, atualizado pelos mesmos índices aplicados aos benefícios do regime geral de previdência social. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o procedente
ao julgar procedente a de 1946, declarou que o teto dos benefícios do regime geral de previdência não abrange o salário da licença maternidade, que pode ultrapassar esse limite. Perceba, a limitação continua válida para os outros benefícios, mas não se aplica ao benefício do salário maternidade, licença gestante, que deve ser pago sem subordinação ao teto e sem prejuízo do emprego e do salário, conforme o artigo 7º, inciso 18 da Constituição. Note que não foi afastada apenas uma interpretação possível do sistema, mas ocorreu a retirada da norma do ordenamento jurídico no que tange ao salário maternidade. Isso foi declarada a inconstitucionalidade do artigo, embora o dispositivo continue válido em relação a outros benefícios. Interessante, olha isso, gente, muito interessante mesmo, né? A gente viu aqui ao vivo. O Supremo Tribunal Federal, por vez, em razão do princípio da presunção de constitucionalidade das leis, também utiliza a técnica da interpretação conforme a Constituição. Isso acontece quando uma norma é polissêmica, isto é, admite mais de uma possibilidade interpretativa, sendo que uma delas é compatível com a Constituição. Assim, o STF afasta as interpretações incongruentes com a Constituição e indica aquela que se compatibiliza com a lei maior. Foi o que ocorreu, por exemplo, no julgamento da ADI 4277, na qual o STF deu interpretação conforme a Constituição ao artigo 1723 do Código Civil para reconhecer as uniões homoafetivas como entidades familiares. Interessante isso aqui. Então, quando tiver uma questão que falar sobre a técnica da interpretação conforme, não é que a lei é inconstitucional. Não existe inconstitucionalidade quando está falando de técnica da interpretação conforme a Constituição. Existem várias normas e o STF afasta todas as interpretações incongruentes com a Constituição e indica aquela que se compatibiliza com a Constituição. Muito interessante isso aqui. Então vamos lá. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Observe que o dispositivo não impede expressamente, de modo claro, a união entre pessoas do mesmo sexo, mas permite interpretação duvidosa, de modo que o tribunal apontou qual deve ser a interpretação adequada à luz da Constituição Federal. Muito bem, porque ele fala que ele reconhece a união estável entre homem e mulher. Tá, pode ser entre dois homens, pode ser entre duas mulheres. Interessante, eu penso nisso, né? Vamos ver se é isso mesmo. Perceba que a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto ocorre a declaração de inconstitucionalidade da norma. Então tá. Então se for uma declaração sem redução do texto ou uma declaração que retira o texto, é uma declaração de inconstitucionalidade. Embora o texto, no caso aqui, a declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, ocorre a declaração de inconstitucionalidade da norma, embora o texto permaneça no ordenamento jurídico. Por outro lado, na interpretação conforme a Constituição, a norma é declarada constitucional. Gente, isso aqui é muito importante, viu? Porque existe uma declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto.
sem redução do texto, né? E existe, por outro lado, uma interpretação conforme a Constituição. Então, numa questão pode vir que afastou, que fez uma declaração conforme, porque a lei é inconstitucional. Não, a norma, ela é declarada constitucional quando faz a técnica da interpretação conforme a Constituição, tá certo? Tá um calorzinho aqui já, né? Bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Com efeito, caso seja utilizada a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, será preciso respeitar a cláusula de reserva prescrita no artigo 97 da Constituição, segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade depende de decisão da maioria absoluta do plenário ou do órgão especial. Por outro lado, na interpretação conforme a Constituição, não há necessidade de provocação do plenário ou órgão especial, porque esta forma de solução de controvérsia constitucional é técnica de hermenêutica que visa a preservação, tá? A preservar mesmo o texto constitucional, o texto questionado, por meio da declaração de constitucionalidade. A lei é constitucional. Ok. No controle de constitucionalidade concentrado, quando o STF aplica a interpretação conforme a Constituição, a DI é julgada improcedente, uma vez que a regra é reputada constitucional. Já na declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, a ADI é julgada procedente em parte. Porque, olha só, no controle de constitucionalidade concentrado, quando o STF aplica a interpretação conforme, ele está falando que aquela lei é constitucional. Então, se ele está falando que a lei é constitucional e teve uma ação, uma ADI contra aquela lei, ele vai julgar aquela lei improcedente, né? Aquela ADI improcedente, ADI, né? ADI improcedente, porque a lei, ela é constitucional. Já ao contrário, na hora que ele julga, que ele declara que a inconstitucionalidade, né, parcial, sem redução de texto, a ADI, ela é julgada procedente, para dizer que aquela lei, sim, que aquela situação é inconstitucional. Viu só que interessante? Bom, então, a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto e a interpretação conforme a Constituição são técnicas autônomas de controle de constitucionalidade. Na declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, há a subtração de alguma situação jurídica abrangida pelo texto normativo. Já na interpretação conforme a Constituição, o apontamento da interpretação que se compatibiliza com a Constituição Federal. Então, é diferente, mas ambas podem ser aplicadas no controle difuso e no controle concentrado de constitucionalidade. Muito interessante isso aqui, pessoal. Agora vamos ver a nota. Declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto versus interpretação conforme. Vamos ver, ó. Na declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, há a exclusão, tá? Por inconstitucionalidade de determinada hipótese de aplicação da norma, sem contudo alterar o texto legal expressamente. Na interpretação, há a declaração de constitucionalidade da lei, mas com a interpretação que lhe é conferida pelo órgão judicial. Seleciona os casos em que é possível a aplicação do dispositivo constitucional questionado. Na interpretação conforme, seleciona os sentidos que o dispositivo questionado pode obter, de acordo com o que determina a Constituição.
Então, possui uma dimensão negativa, sim, porque a lei ela vai ser considerada, né, inconstitucional, mesmo sem redução. Sujeita à reserva de plenário, com certeza. Aqui já possui uma dimensão positiva, porque a lei ela vai ser declarada constitucional e não tem necessidade de não se sujeita à reserva de plenário, certo? Constituição direta e indireta. O que é a Constituição direta e indireta? Vamos ver agora. A inconstitucionalidade é direta, quando uma lei ou um ato normativo primário contraria dispositivo contido na Constituição, seja no conteúdo ou na forma. A inconstitucionalidade indireta ou reflexa, quando o vício se dá em relação a uma espécie normativa primária e não é face de norma constitucional diretamente. No caso brasileiro, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ofensa a normas primárias e ao texto constitucional apenas indiretamente. Não se trata como inconstitucionalidade, mas apenas como legalidade. Peraí, vamos ver de novo, vou ler de novo. A inconstitucionalidade é direta ou reflexa, quando o vício se dá em relação a uma espécie normativa primária e não é face de uma norma constitucional diretamente. Vou ler a inconstitucionalidade direta e indireta. Bom, a inconstitucionalidade é direta quando a lei ou ato normativo primário contraria dispositivo contido na Constituição, seja no conteúdo ou na forma. Na inconstitucionalidade, ela é indireta ou reflexa, quando o vício se dá em relação a uma espécie normativa primária e não em face de norma constitucional diretamente. Tá. No caso brasileiro, nos termos da jurisprudência do Supremo, a ofensa a normas primárias e ao texto constitucional apenas indiretamente. Não é tratada como inconstitucionalidade, mas apenas como ilegalidade. Ok. Então, se existe um ato, né, que ele ofende a lei, e aí, na verdade, ofende a lei e indiretamente a Constituição, então esse ato ele é ilegal, ele não é inconstitucional, tá bom? Ah, tem um exemplo aqui, né? E eu pensando, vamos ver aqui, exemplifiquemos. Suponha que o presidente da República tenha editado decreto para a regulamentação de uma lei, mas, ao fazê-lo, acabou extrapolando o poder regulamentar e inovando o ordenamento jurídico. Essa extrapolação, ainda que afronte o dispositivo da Constituição, não será resolvida no campo do controle de constitucionalidade, mas no âmbito do controle de legalidade. Note que o decreto estava vinculado à lei e não diretamente à Constituição. Poxa, eu tinha entendido isso aí mesmo, legal. No Brasil, não adotamos o conceito de inconstitucionalidade indireta. O parâmetro constitucional deve ser sempre dispositivo direto da Constituição Federal, tá? Agora tem a inconstitucionalidade por ação e por omissão. Vamos lá. Dá pra gente pegar essa parte aqui antes de eu parar para buscar água que eu não trouxe. Inconstitucionalidade por ação e por omissão. É preciso ter em mente ainda que a inconstitucionalidade pode ser decorrente de uma ação inconstitucional positiva ou de uma ação inconstitucional negativa, tá? Que seria uma omissão negativa, aliás, do poder. Então, o poder teve uma ação e aí ele fez uma coisa e foi inconstitucional. Ou ele deixou de fazer e também isso é inconstitucional. Então, vamos lá. A inconstitucionalidade por ação resulta de uma conduta comissiva praticada por um órgão ou autoridade do Estado. É o que acontece, por exemplo, quando o Congresso elabora lei contrária à Constituição
ou quando o presidente da República edita medida provisória incompatível com a lei maior. Então, eles fizeram essa situação, é inconstitucionalidade positiva. A inconstitucionalidade por omissão, por outro lado, é fruto de uma omissão do legislador, de um não agir. As normas constitucionais, há normas constitucionais que dependem, aliás, de regulamentação para produzir todos os seus efeitos jurídicos, de modo que, quando os órgãos estatais deixam de elaborar a norma regulamentadora, é uma omissão total. Ou o faz insatisfatoriamente, é uma omissão parcial. Ao texto constitucional fica prejudicado, tá? Agora vamos ver aqui que tem uma inconstitucionalidade circunstancial chapada e derivada. Agora essa chapada, bom, inconstitucionalidade circunstancial é uma técnica de controle que permite preservar a legislação cuja inconstitucionalidade seja apenas circunstancial. Trata-se de um reconhecimento de inconstitucionalidade que é apenas momentâneo, em razão de circunstâncias fáticas, excepcionais e não do conteúdo da norma. Vamos analisar. O Partido Progressista, em março de 2020, ingressou com ação direta de inconstitucionalidade para requerer a suspensão por 30 dias do prazo para filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. No início, o partido alegou que a manutenção do prazo viola os princípios do Estado Democrático de Direito, da soberania popular e da periodicidade do pleito previsto na Constituição Federal. Perceba, a fixação de prazo em si não traz nenhuma ofensa à norma constitucional, mas, segundo o partido, o PP, dadas as circunstâncias trazidas pela pandemia, a sua manutenção feriria normas constitucionais. Note, haveria uma momentânea inconstitucionalidade. Vale ressaltar que o STF negou o pedido formulado na inicial, mas de toda forma fica exemplo para ilustrar a chamada inconstitucionalidade circunstanciais. Entendi. Vamos para a chapada. Como que é isso? Bom, ela é inconstitucional, chapada também chamada de enlouquecida e desvairada. Gente, é a que resulta de clara e indiscutível ofensa ao texto constitucional. Trata-se de expressão utilizada para demonstrar uma invalidade flagrante da norma questionada. Bom, por último, a derivada, que é a que resulta da declaração de inconstitucionalidade de norma primária, que leva ao consequente e automático reconhecimento de nulidade de suas normas regulamentadoras secundárias. Dito de outra forma, se o Decreto 10 de 2020 foi editado para regulamentar a Lei 14.000 de 2020, a lei foi declarada inconstitucional. Consequência lógica é a nulidade também do decreto. Tem alguns que falam sobre arrastamento, alguma coisa assim. Pessoal, então olha só, nós conseguimos fazer aqui um estudo, não sei quanto tempo, até do primeiro ponto. Na próxima aula nós vamos ver aqui esse segundo ponto, tá? Que são sistemas e modelos de controle de constitucionalidade. Para mim foi ótima essa aula, não sei para vocês, tudo bem, tirando esse barulho, bate coração, mas é o jeito, eu não tenho outra forma de estudar, porque tá tudo fechado por conta da pandemia, não tenho lugares abertos que eu possa ir para lá estudar.
Então, vou ficar aqui mesmo com esse bate-bate. Sinto muito pelo vídeo, né? Com esse barulhão. Mas agora estou com sede, tá? Então, vou desligar, vou pegar água. Enquanto isso, a gente dá uma descansada desse barulho, tá bom, pessoal? Um beijo pra vocês. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Compartilha, tá? Esse vídeo. E comece a estudar bem controle de constitucionalidade, que você vai amar, tá bom? Beijo, tchau, tchau.